A paz do Senhor a todos, graças a Deus por estarmos juntos neste devocional bíblico. Vamos meditar em João capítulo 9, versículo 38. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Este ele disse trata-se de um homem cego de nascença, cujo drama é narrado em João capítulo 9. Ele encontrou-se com o Senhor Jesus, ouvindo as suas benditas palavras, que ele disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Cuspiu na terra, fez lodo, untou os olhos do cego e deu ordem: vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele creu naquela palavra, foi, lavou-se e voltou vendo. Daí começou alguns incidentes na sua vida. E os religiosos, apertando-o, perguntaram: quem te abriu os olhos? E ele, a princípio, disse: um homem chamado Jesus. Mas a revelação vai crescendo e depois ele, perguntado a ele: que diz que este homem é? Ele diz: ele é profeta. Mais tarde, sendo ele expulso da sinagoga, da frequência da sinagoga, o Senhor Jesus, ouvindo que ele tinha sido excluído, o encontrou e pergunta a ele: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu com outra pergunta: quem é ele, Senhor? Observa o crescendo: homem, profeta, Senhor. Porque aqui no original não é um Senhor de tratamento, Senhor fulano, Senhor ciclano. É Senhor no sentido divino, Curios. Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Aí ele termina ali dizendo: creio, Senhor, e o adorou. E aqui temos 3 passos para o milagre. O primeiro passo é crer. Você está precisando da intervenção divina? Você está precisando de um sinal de Deus na sua vida? Você está precisando ver o milagre do Senhor operando? O primeiro passo que este cego do antigo passado nos ensina é crer. Porque a incredulidade é a mãe de todos os pecados. A incredulidade traz tantas perdas, e nós vamos aqui a Bíblia, em Judas, versículo 5, diz-nos assim, as Escrituras: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Observe quanto que a incredulidade traz perdas irreparáveis até. O Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o do Egito, mas depois destruiu os que não creram. Então a incredulidade traz muita perda. Hebreus capítulo 3, os 2 últimos versículos, 18 e 19. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Este cego de nascença ensina-nos o primeiro passo para o milagre: crer. A incredulidade, quando você não crê, você limita ver milagres. Mateus capítulo 13, versículo 58. Mateus 13 e 58 está escrito: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Observe, meu amado irmão, que a incredulidade interfere no milagre, impede o milagre, limita
a ação de Deus na sua vida. E é uma ofensa ao nosso Deus quando você desacredita do seu poder, do seu amor, da capacidade dele intervir na sua vida. Creio, Senhor, e o adorou. É muito interessante quando alguém me pergunta, eu preciso crer. E de fato, você pode aumentar a sua fé lendo a Bíblia. Abra a Bíblia. Há um ditado antigo que diz que o diabo não tem medo de Bíblias fechadas. A Bíblia aberta, ela aumenta a sua fé. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nestes dias difíceis que estamos a viver, você ouve tantas coisas e aquilo vai te introjetando e você passa a acreditar e ter fé. Aí você contradiz tudo aquilo com a palavra de Deus. Contradiz com a palavra do Senhor. Leia a Bíblia Sagrada. Levanta de manhã, antes de ler as notícias e as mensagens do Instagram, do WhatsApp, leia o Salmo 91, leia o Salmo 86, leia o Salmo 112. Então começa a ver as outras notícias, mas se contrapõe, fortaleça a sua fé, creia que o Senhor está no controle. E você deva rejeitar a descrença. Segundo aos Coríntios 10:5, segundo aos Coríntios 10:5, está escrito, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Veio um mau pensamento, veio um medo, você o controla, você rejeita a descrença com a palavra de Deus. Você traz à memória aquilo que lhe dá esperança e a sua fé aumenta. Isso é bíblico. Jeremias, em Lamentações, disse, trarei à memória o que me dá esperança. Está escrito, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Fala esta palavra. Certa ocasião, uma pessoa querida estava cuidando de alguém no hospital e eu aconselhei que cada notícia fosse contradita pela palavra de Deus. E a médica chegava e dizia com o seu conhecimento técnico, dizia, olha, pode acontecer isso. E aquela mãe contradizia citando a palavra de Deus, citando a Bíblia, citando o poder de Jesus, citando a compaixão do Senhor Jesus. E eu pude comemorar com ela a saída da sua filhinha do hospital e o progresso e a saúde que receberam. Falei, sempre que receber da enfermeira, do médico, do cirurgião, alguma notícia, vai falando a palavra de Deus imediatamente. E ela fez isso, rejeitando a descrença, porque a fé vem pelo ouvir. Outra alternativa para aumentar a sua fé, você crer, é orar. Marcos 9, versículo 24, um pai de um menino pediu ao Senhor Jesus, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ore ao Senhor, debelando, pedindo para purificar de toda dúvida. Creio, é o primeiro passo para o milagre. O segundo passo, Senhor, assim disse o cego de nascença ou o ex-cego. Creio, Senhor, e o adorou. O segundo passo para receber o milagre é ter Jesus Cristo na vida como Senhor. Senhor da sua vida, Senhor dos seus dias, Senhor da sua casa, Senhor das suas escolhas, das suas decisões. O senhorio de Cristo é uma doutrina necessária e imprescindível para a sua vida. Por quê? Ter Jesus como Senhor é ir contra o seu eu. É deixar de ser
egocêntrico e passar a ser cristocêntrico. Mas isso não dá um certo fanatismo? Sempre costumo dizer que ninguém procura crente frio para pedir oração nos dias de aperto. A gente só procura aqueles que são considerados fanáticos. Então, eu prefiro procurar o que tem Cristo como centralidade da sua vida. Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja egocêntrica. Eu resolvo, eu faço. Ponha Deus adiante. O Senhor Jesus é antes de todas as coisas. Põe Ele na frente. Seja cristocêntrico. Aceita o seu senhorio. Quando você aceita o senhorio, você está dizendo, eu sou do Senhor e nós somos do Senhor. 1 Pedro 2:9 diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Essa palavra nos dá uma garantia. E por final, eu leio João 13:13, que nos diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Aleluia, Jesus Cristo é o Senhor. Declara e procura viver o senhorio de Cristo e o milagre se apresenta na sua vida. Terceiro passo para o milagre que este ex-cego nos ensina. Creio, primeiro passo, Senhor, segundo passo, e o adorou. Adoração. Adoração, você já ouviu isso tantas vezes, independente das circunstâncias. Vamos praticar? Em Mateus capítulo 15, vemos uma mãe que não era do povo de Israel, com a sua filha miseravelmente endemoniada. E ela enfrentou alguns obstáculos. Primeiro, ela clamou, mas o Senhor Jesus não lhe respondeu palavra. Depois, os discípulos pedindo para dispensá-la. A primeira resposta do Senhor Jesus não foi conforme ela esperava, porque ela era separada da comunidade de Israel, e Jesus disse que foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois de tudo isso, a Bíblia diz que ela adorou ao Senhor Jesus. Que maravilha! Sem nenhuma perspectiva da bênção, sem nenhuma perspectiva da intervenção de Deus, sem nenhuma perspectiva do milagre, mas ela o adorou e pediu, Senhor, socorre-me. E ela não recebeu a resposta que esperava. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E com aquela adoração, ela teve discernimento e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus disse dessa mulher, sábia, humilde, mansa, paciente e adoradora. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sadia. A adoração, adora ao Senhor. É interessante, em Gênesis 24, Eliezer adora ao Senhor. Ele ora a Deus, vê a oração respondida, ele inclina-se na terra e adora. E por todo o capítulo 24 de Gênesis, ele vai vendo as coisas acontecendo, o controle de Deus sobre a situação, e ele vai adorando ao Senhor. E Deus vai agindo de novo. E eu vi ali um princípio. Todas as vezes que você adora ao Senhor, por pequenas coisas que acontecem na sua vida, então Deus volta a operar, a intervir, a pôr a sua mão a seu favor, para que você volte a adorá-lo diante do Senhor. Adora a Deus por todas as coisas. Eu disse todas as coisas.
aleluia. Quer receber um milagre? 3 passos para o milagre. Creio, Senhor, e o adorou. Deus lhe abençoe, no mais o Senhor proverá.